Oi, gente, a nossa aula de hoje é sobre sistema nervoso periférico, nosso último assunto do curso de sistema nervoso. Até hoje, todas as aulas que a gente teve foram relacionadas ao sistema nervoso central. Quais são as estruturas que compõem o sistema nervoso central? O chamado encéfalo, né? Aqui está escrito cérebro, mas sabemos, né, que o cérebro é uma parte do encéfalo. Então, o encéfalo e medula espinal, ou seja, os neurônios que estão dentro do crânio, que formam o encéfalo, e os neurônios que estão dentro da coluna vertebral, que formam a medula espinal. Mas também temos neurônios fora do sistema nervoso central. Temos neurônios que não estão no encéfalo e temos neurônios que não estão na medula espinal. Estes neurônios que não estão no centro, que não estão no sistema nervoso central, fazem parte, portanto, do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele pode ser dividido em três grandes categorias. Os neurônios relacionados às nossas sensações. Esses neurônios fazem parte, portanto, da nossa fisiologia sensorial. Não só as nossas sensações, mas os nossos sentidos. A gente vai ver detalhadamente quais são. O sistema nervoso autônomo, que controla principalmente os nossos órgãos. Sistema nervoso autônomo involuntário, né? A gente não consegue controlar conscientemente os nossos órgãos. E o sistema nervoso somático, aqui neste caso específico, controle voluntário, que são os neurônios que controlam a nossa musculatura esquelética. O sistema nervoso somático, provavelmente vocês viram em aparelho locomotor, porque são os neurônios que controlam a contração muscular, basicamente. Então, eu não vou abordar especificamente na aula de hoje o sistema nervoso somático, mas saibam que são os neurônios responsáveis pelo controle da motricidade. Na aula de hoje, então, a gente vai ver, primeiro, fisiologia sensorial, na primeira parte, e depois, na segunda parte, sistema nervoso autônomo. Vejam que aqui nesse slide está escrito da forma correta, né? Sistema nervoso central, neurônios que compõem o encéfalo e a medula espinal. E sistema nervoso periférico, neurônios que estão fora do sistema nervoso central, neurônios que estão na periferia. Existem algumas nomenclaturas específicas para sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Quando a gente estudava sistema nervoso central, eu sempre utilizava o termo núcleo para me referir a um conjuntinho de corpos celulares de neurônios. Então, quando a gente tinha um agrupamento de corpos celulares, lá no sistema nervoso central, eu utilizava a palavra núcleo. Não existem núcleos no sistema nervoso periférico. Quando esses corpos celulares, quando este agrupamento de corpos celulares dos neurônios estão na periferia, o nome correto é gânglio. Então, a gente só tem os gânglios no sistema nervoso periférico, ok? Não existem gânglios no sistema nervoso central. No sistema nervoso central, o nome correto é núcleo. No sistema nervoso periférico, a gente chama de gânglio. Bom, e os neurônios eles são formados pelos corpos celulares e também pelos seus axônios. Lá no sistema nervoso central, quando a gente tem um conjuntinho de axônios, a gente chama esse conjuntinho de axônios de trato. Já no sistema nervoso periférico, esse conjunto de axônios a gente chama de nervos, né? Então, os axônios que estão na periferia são os nervos. É importante vocês saberem que muitos neurônios, eles começam no sistema nervoso central, mas o axônio se projeta lá para a periferia, né? A gente já viu isso, que são os nervos cranianos e os nervos espinais. O que significa nervos cranianos e nervos espinais? São neurônios cujo axônio eles saem aqui para a periferia.
O núcleo, ou seja, o corpo celular, está lá no sistema nervoso central, mas o axônio se projeta para a periferia. Pode se projetar a partir do crânio, né? E aí são os nervos cranianos, ou pode se projetar a partir da medula espinal. E aí temos então os nervos espinais. Então, basicamente, nervos são os axônios dos neurônios que se encontram no sistema nervoso periférico. O nosso sistema nervoso central, uma das funções é processar algumas informações vindas do meio externo. Se as informações vêm do meio externo, consequentemente, elas vêm lá da periferia, vêm do sistema nervoso periférico. O nosso sistema sensorial, a nossa fisiologia sensorial, é uma divisão aferente do sistema nervoso central. Tudo que é aferente leva uma informação para o nosso sistema nervoso central. Então, essas informações, elas são captadas no meio externo, através dos nossos neurônios, certo? Os nossos nervos periféricos, e elas são integradas lá no nosso sistema nervoso central. E aí, através dessas informações aferentes, a gente sabe, o nosso sistema nervoso central sabe como encontra-se o meio externo. Por outro lado, eferência é uma resposta a partir do sistema nervoso central para o meio principalmente externo. Então, tudo que chega no sistema nervoso central, tudo que entra para o encéfalo e para a medula espinal é aferência. Tudo que sai a partir do encéfalo e da medula espinal é eferência. A fisiologia sensorial é a divisão aferente do nosso sistema nervoso, ou seja, a fisiologia sensorial leva informações para o nosso sistema nervoso central. Geralmente, quando a gente estuda a morfologia de um neurônio, a gente sempre utiliza como exemplo o neurônio multipolar, que tem essa carinha aqui, né? Aqui está o corpo celular, aqui temos os dendritos, né, em volta do corpo celular, aqui o axônio e aqui o terminal axônico. Mas a gente tem, principalmente no nosso sistema nervoso periférico, em relação à fisiologia sensorial, um outro tipo de neurônio chamado pseudo-unipolar. Vejam como é diferente. Basicamente, tem a mesma morfologia que um multipolar, só que algumas estruturas são um pouco diferenciadas. Então, vejam que o dendrito ele não fica em volta do corpo celular. O dendrito fica aqui nessa região, e a partir do dendrito já temos aqui o axônio, e o corpo celular parece que ele fica aqui, né, no meio do axônio. E aqui temos o terminal axônico. Neste caso, a informação sensorial, né, ela entra aqui pelos dendritos e se propaga através dos axônios até o terminal axônio. Quando a gente fala em fisiologia sensorial, os neurônios, eles são principalmente deste aqui, pseudo-unipolar. A gente também tem, principalmente na retina, um tipo neuronal chamado neurônio bipolar. Neste caso do neurônio bipolar, tudo isso aqui, ó, é dendrito. Aqui temos o corpo celular e a partir do corpo celular temos um prolongamento que é o axônio e no finalzinho do axônio, o terminal axônico. Esses são os três principais tipos. Existem outros tipos, ok? No nosso sistema nervoso periférico, em relação à fisiologia sensorial, principalmente pseudo-unipolar. Vejam aqui nesse exemplo dessa imagem, temos um neurônio pseudo-unipolar, aferente, né, do sistema sensorial, que recebe um estímulo
e faz uma sinapse com um neurônio multipolar, né? Neste caso, esse neurônio é um neurônio associativo que está lá dentro do sistema nervoso central. E esse neurônio multipolar faz uma sinapse com outro neurônio multipolar. Neste caso desse exemplo, é um neurônio motor, portanto, é eferente, né? Do sistema nervoso central para a periferia, é sempre eferente. Nosso sistema sensorial ou a nossa fisiologia sensorial, ela pode ser dividida em duas grandes categorias. Os nossos sistemas sensoriais conscientes, ou seja, aqueles que a gente tem percepção consciente, e os inconscientes. São informações que são levadas também para o nosso sistema nervoso central, são informações aferentes, mas a gente não tem percepção consciente dessas informações. Em relação às percepções conscientes, quais são elas? Os chamados sentidos especiais. Sentidos especiais são visão, temos percepção consciente do que a gente enxerga, audição, temos percepção consciente do que a gente ouve, gustação, percepção do paladar, olfato e o nosso equilíbrio também é um tipo de percepção consciente. E os chamados sentidos somestésicos, que são tato, temperatura, dor e parte da propriocepção também. Todos esses sentidos, eles são conscientes porque eles são integrados no córtex cerebral. Quase tudo que acende lá para o nosso córtex cerebral, a gente tem percepção consciente. Aqui só um adendo, propriocepção é basicamente, o próprio nome já fala, né? Propriocepção é a percepção própria, percepção do seu próprio corpo. Aqui eu coloquei um quadradinho explicando mais especificamente o que seria a propriocepção. A gente tem alguns receptores sensitivos que estão localizados nos nossos músculos e nas nossas articulações que fazem com que a gente tenha consciência da posição do nosso corpo no espaço. Por exemplo, neste momento, provavelmente você está olhando para a tela do computador, você não está olhando para o seu pé. Mesmo que você não esteja olhando para o seu pé, você sabe exatamente como ele está. Você sabe exatamente qual é a posição do seu pé. Você pode não estar olhando para a sua mão nesse momento, mas você sabe exatamente qual é a posição da sua mão, se ela está aberta, se ela está fechada. Propriocepção é basicamente a informação que a gente tem sobre o nosso corpo, a informação postural, que nos ajuda também a manter o equilíbrio. Parte dessa informação é consciente, mas também existe um componente inconsciente da propriocepção, que está relacionada à extensão e tensão muscular. Constantemente a gente tem ajustes da nossa postura e ajustes do nosso equilíbrio de forma inconsciente, e até mesmo uma certa manutenção da tonicidade muscular. Então, a propriocepção é um sentido que tem uma parte consciente e uma parte inconsciente. Quais são os outros sentidos inconscientes? Quais são as outras informações aferentes que também chegam lá para o nosso sistema nervoso central? Tudo isso aqui, ó. Informações sobre nossa pressão sanguínea ou pressão arterial, como está o nosso pH ou quantidade de oxigênio no sangue ou no fluido cérebro-espinhal, né, que é o líquor. Vimos sobre o líquor na aula passada. Osmolaridade, ou seja, a quantidade de sais no nosso sangue, a quantidade de glicose do nosso sangue. Todas essas informações são aferências que chegam lá para o nosso sistema nervoso central, e o nosso sistema nervoso central regula tudo isso aqui, né? O nosso sistema nervoso central que regula essas variáveis para nos manter em equilíbrio, em homeostasia. Mas por que a gente não tem percepção consciente dessas informações? Porque elas não chegam no nosso córtex cerebral.
Então, na aula de hoje, a gente vai ver especificamente o sistema sensorial consciente, ou seja, basicamente sentidos especiais e sentidos somestésicos que a gente percebe que acontecem, que ascendem, que sobem lá para o nosso córtex cerebral. Mas saibam que também temos informações sensoriais que são também integradas pelo nosso sistema nervoso central, mas a gente não tem percepção consciente, justamente porque elas não ascendem, elas não sobem para o nosso córtex cerebral. Elas são integradas principalmente no tronco encefálico e no diencéfalo. Temos espalhados pelo nosso corpo receptores, os chamados receptores sensoriais, que vão captar as informações e levar lá para o nosso sistema nervoso central. Esses receptores, eles estão espalhados pelo nosso corpo e eles são sensíveis a estímulos específicos. Por exemplo, os fotorreceptores, eles estão na nossa retina, né, lá do nosso olho, e eles captam informação luminosa. Então, os nossos fotorreceptores, eles são sensíveis à luz. Temos os quimiorreceptores, localizados principalmente no nariz, né, e na boca, olfato e paladar, são captados por quimiorreceptores. Eles detectam moléculas, então a gente percebe o sabor dos alimentos através das moléculas que os alimentos contêm e o próprio cheiro também. São moléculas que ativam os nossos quimiorreceptores do nariz. Espalhados pela nossa pele, temos mecanorreceptores, que eles respondem a estímulo mecânico, como tato e vibração, por exemplo, né? Pressão e vibração. Temos também espalhados pela nossa pele os termorreceptores, que captam informações de temperatura, se está quente ou se está frio. E, finalmente, os nociceptores, que detectam basicamente informações sobre dor. A dor pode estar relacionada, por exemplo, a uma pressão intensa ou temperaturas extremas. Quando o frio é muito extremo, principalmente temperaturas abaixo de 0 graus, ou calor muito extremo, temperaturas acima de 40 graus, a gente tem atividade dos nossos nociceptores, e aí a gente tem a percepção dolorosa. Então, basicamente, existem 5 grupos de receptores que vão captar diversos tipos de estímulos, diversos tipos de informações. Estes receptores que fazem as captações, eles percebem um estímulo específico. Então, cada receptor é sensível a um estímulo. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, do tato. Então, temos lá os mecanoceptores na nossa pele que detectam estímulos de tato. Ocorre um processo chamado transdução. Esses receptores, eles estão sempre associados a neurônios sensitivos. Ou esses receptores estão associados aos neurônios sensitivos, ou esses receptores fazem parte do próprio neurônio sensitivo. Então, vejam aqui que no caso da dor, não tem nenhum tipo de receptor, é o próprio neurônio sensitivo. Essa informação que foi captada pelo receptor, ela tem que ser convertida em um potencial de ação. Ela tem que ser convertida em um estímulo elétrico. A gente já viu sobre isso, né? A linguagem dos neurônios é estímulo elétrico. Seja luz, seja cheiro, seja gosto, tudo isso tem que ser transformado em um estímulo elétrico para que o neurônio sensitivo interprete aquele sinal. Essa transformação do estímulo em um estímulo elétrico se chama transdução. Então, uma vez que o receptor foi ativado, ocorre o mecanismo de transdução e a ativação daquele neurônio sensitivo. Vejam que são neurônios pseudo-unipolares. Ocorre um disparo aqui, uma ativação desses neurônios, e esses neurônios levam essa informação
agora na forma de um estímulo elétrico, na forma de potenciais de ação, lá para o nosso sistema nervoso central. É por isso que são aferentes, né? Eles captam a informação do meio externo e levam essa informação para o nosso sistema nervoso central. Este primeiro neurônio que faz a captação daquele estímulo, este primeiro neurônio que é ativado, ele se chama neurônio sensitivo primário ou neurônio sensitivo de primeira ordem, tá? Em alguns lugares vocês vão encontrar como neurônio sensitivo de primeira ordem, dá no mesmo. Esses neurônios, então, eles se ativam devido a este receptor que captou o estímulo específico, eles se ativam e levam aquela informação para o sistema nervoso central. Então, eles projetam o seu axônio para o sistema nervoso central. Bom, então temos aqui um neurônio sensitivo primário ou de primeira ordem, que sofreu um potencial de ação, né? Então recebeu um estímulo específico. Esse estímulo foi transduzido em um estímulo elétrico, e aí esse estímulo elétrico chegou lá no sistema nervoso central. Quando chega lá no sistema nervoso central, este neurônio sensitivo primário, ele faz uma sinapse com um neurônio sensitivo secundário, ou neurônio sensitivo de segunda ordem. Este segundo neurônio, com o qual o neurônio sensitivo faz sinapse, ele já está totalmente lá dentro do sistema nervoso central. E aí esse neurônio sensitivo secundário, ele pode fazer uma sinapse com o neurônio sensitivo terciário e assim por diante, até essa informação chegar lá no córtex cerebral e termos a percepção consciente dessa informação sensorial. Uma coisa muito importante é a seguinte: esse neurônio sensitivo primário, como que ele entra no sistema nervoso central? Geralmente é pela medula espinal e é o ramo posterior. A medula espinal, ela tem um ramo posterior, uma raiz posterior sensitiva e uma raiz anterior motora. As vias de aferência entram aqui na medula espinal sempre por trás, sempre pela raiz posterior. Então, a informação sensorial, ela entra na medula espinal através da raiz posterior, que é sensitiva. Aqui na raiz motora, a gente tem as informações que saem do sistema nervoso central. Então, os neurônios motores, que vão fazer a eferência, que são responsáveis pela motricidade, eles saem da medula espinal através da raiz motora anterior. O nosso sistema sensorial, ele tem um limiar de percepção. O que é isso? Esses neurônios sensoriais, eles só são ativados quando tem um nível de intensidade adequado para que a gente tenha consciência daquele estímulo. Vamos supor que uma formiguinha esteja andando aí no seu braço, ou vamos supor que pouse um pernilongo no seu braço. Pode ser que você não sinta, pode ser que você não tenha essa percepção sensorial, justamente porque não foi um nível de intensidade suficiente para disparar os estímulos do neurônio sensitivo e não teve a integração lá pelo seu córtex cerebral. Então, o estímulo ele tem que ter uma intensidade suficiente para que a gente tenha percepção consciente. Além disso, o nosso próprio sistema nervoso central, ele consegue voltar a nossa atenção, ele consegue direcionar a nossa atenção para o que de fato é importante. Dessa maneira, a gente não tem uma sobrecarga de estímulos sensoriais constantemente no nosso sistema nervoso central. Por exemplo, se você está concentrada estudando, provavelmente você presta menos atenção, você ouve menos barulhos externos. Então, se passar um caminhão aí na sua rua neste momento, pode ser que você nem perceba, porque os seus sentidos estão direcionados para os seus estudos.
A não ser que seja um barulho muito estrondoso, né? E aí você acaba redirecionando a sua atenção. Mas de maneira geral, a gente consegue selecionar qual informação sensorial é realmente importante naquele momento. Bom, aquela informação sensorial foi então transduzida, sofreu um processo de transdução e virou um potencial de ação num neurônio de primeira ordem ou num neurônio sensitivo primário. Esse neurônio sensitivo primário, ele entra lá no sistema nervoso central, principalmente pela medula espinal, na sua raiz posterior, na raiz de trás, que é sensitiva. A informação que vem da medula espinal, então ela sobe, ela ascende lá para o córtex cerebral. Só que antes de ascender para a região cortical, passa pelo tálamo, né? Já vimos que o tálamo é uma estrutura que fica no diencéfalo. E aí, essas informações que são projetadas pelo tálamo, elas são novamente processadas. E o tálamo redireciona essas informações sensitivas para o local correto. Então, antes de chegar lá no córtex cerebral, quase todas as nossas informações sensitivas passam pelo tálamo e o tálamo faz a retransmissão dessa informação. O tálamo que direciona essa informação para a localização adequada no nosso córtex cerebral. E aí a gente tem a interpretação daquela informação sensorial no lugar adequado do córtex. Uma coisa muito importante, o tálamo, ele redireciona quase todas as informações sensoriais. O olfato, informação olfativa, não passa pelo tálamo. Informação olfativa vai direto para uma regiãozinha específica do nosso encéfalo chamada bulbo olfatório, que fica mais ou menos aqui nessa região. Então, todas as nossas informações sensoriais passam pelo tálamo, exceto o olfato. As informações chegaram então no tálamo e o tálamo direcionou essa informação para a região correta do sistema nervoso central, para a região correta do córtex cerebral. Qual é essa região? Bom, então, se for uma informação olfativa, vai para o nosso bulbo olfatório. Neste caso, não passa pelo tálamo. Se for uma sensação relacionada à gustação, ao paladar, chega lá no tálamo, o tálamo redireciona para essa regiãozinha aqui, que é o nosso córtex gustativo. Se for uma informação auditiva, o tálamo redireciona para o nosso córtex auditivo. Se for uma informação visual, o tálamo redireciona para o nosso córtex visual. E se for alguma informação sobre os nossos sentidos somestésicos, como tato, vibração, temperatura, nocicepção, que é a percepção de dor, e propriocepção, o tálamo redireciona para o nosso córtex sensitivo, né? Também chamado de córtex somestésico. Então, cada regiãozinha do nosso córtex cerebral vai interpretar uma informação sensorial específica. Todos os nossos sentidos somestésicos, eles sofrem o que a gente chama de decussão contralateral. O que é isso? Os nossos sentidos somestésicos, como o tato, por exemplo, eles são captados por receptores sensoriais que estão do lado direito do meu corpo. Quando entra na medula e fazem sinapse aqui com os neurônios secundários, este neurônio secundário, ele cruza a linha média do corpo, né? Ele vai para o outro lado. Ele faz a chamada decussão contralateral. E aí, quando ele ascende para o tálamo vai redirecionar aquela informação sensorial para o córtex do lado oposto àqueles receptores sensoriais. Então, se os receptores sensoriais estão do lado direito,
Aquela informação vai ser interpretada pelo hemisfério esquerdo. Sempre, todas as informações somestésicas, elas são interpretadas pelo lado contralateral. Sensações do lado esquerdo são processadas no lado direito do cérebro, no hemisfério direito, e vice-versa. Informações olfativas e informações sonoras não são interpretadas de forma contralateral. A gente consegue saber, por exemplo, se um barulho veio do lado direito ou veio do lado esquerdo pelo tempo de ativação dos receptores na orelha. Então, por exemplo, se o barulho veio do lado direito, os receptores auditivos da orelha direita, eles são ativados mais rapidamente que os receptores auditivos da orelha esquerda. Assim, a gente consegue interpretar de que lado veio aquele barulho. Com o cheiro, acontece a mesma coisa. Se a gente está sentindo um cheiro que vem de uma sala que está do nosso lado direito, a narina direita, ela é ativada primeiro, os receptores da narina direita, eles são ativados milissegundos antes que os receptores olfativos da narina esquerda. E dessa forma, a gente consegue interpretar de onde vem aquele cheiro. Caso venha da frente, chega simultaneamente, né? O barulho chega simultaneamente nas duas orelhas, ou o cheiro chega simultaneamente nas duas narinas. Então, basicamente, em relação ao som e o cheiro, o nosso encéfalo interpreta de onde vem, de que lado vem, através do tempo de ativação do receptor. Bom, então nessa primeira parte da aula, a gente viu basicamente que a especificidade das vias sensitivas, ela é estabelecida por vários caminhos, existem vários tipos de receptores. Cada receptor é sensível a um tipo particular de estímulo. Fotorreceptor responde à luz, mecanorreceptor responde ao tato, quimiorreceptor responde ao cheiro. Então, cada receptor é sensível a um tipo específico de estímulo. A ativação desse receptor inicia potenciais de ação através de um fenômeno chamado transdução. Então, a gente transforma, na verdade, os nossos receptores transformam aquela informação em sinais elétricos, em potenciais de ação no neurônio sensitivo primário. Esse neurônio sensitivo primário projeta o seu axônio para o sistema nervoso central, fazendo sinapse com o neurônio sensitivo secundário. A intensidade e a duração do estímulo são codificados por padrões de potenciais de ação que chegam no nosso sistema nervoso central. Quanto maior a frequência desses potenciais de ação, maior é a intensidade daquele estímulo. A localização daquele estímulo e a modalidade, ou seja, o tipo daquele estímulo, são codificados de acordo com quais receptores são ativados, ou no caso do cheiro e do som, com o tempo de ativação daquele receptor. Cada via sensitiva se projeta para uma região diferente do nosso córtex cerebral, que possui uma área de recepção específica que vai interpretar aquele estímulo. Se for visual, córtex visual. Se for um estímulo auditivo, córtex auditivo. Se for uma informação sobre tato e pressão, córtex sensorial, também chamado de córtex somestésico. O encéfalo pode então saber exatamente a origem exata de cada estímulo que ele recebeu, bem como o tipo daquele estímulo que ele recebeu. Bom, então eu tinha falado para vocês no começo da aula que além da fisiologia sensorial, que faz parte do sistema nervoso periférico, né, que leva as informações para o nosso sistema nervoso central, temos também o sistema nervoso autônomo. Então, agora, nessa segunda parte da aula, a gente vai ver especificamente sobre sistema nervoso autônomo. Bom, aqui nesse esquema, o que a gente consegue observar? Sistema nervoso central, ok, encéfalo e medula espinal, sistema nervoso periférico,
Divisão aferente do sistema nervoso periférico, fisiologia sensorial, né? Acabamos de estudar sobre esse assunto. Divisão eferente, ou seja, informações que saem do sistema nervoso central e vão para a periferia. A divisão eferente do sistema nervoso central possui basicamente duas divisões, que são sistema nervoso somático, que controla a nossa musculatura esquelética, que eu falei para vocês que a gente não vai estudar, porque vocês estudam especificamente em aparelho locomotor, e sistema nervoso autônomo, que é o foco agora da nossa aula. Sistema nervoso somático, controle voluntário. Você se movimenta conforme a sua vontade, certo? Sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso autônomo, controle involuntário. Você não consegue controlar sua frequência cardíaca, você não consegue controlar o funcionamento das suas glândulas. Então, o sistema nervoso autônomo envolve basicamente a inervação da nossa musculatura lisa, que é a musculatura dos nossos órgãos. A gente não consegue controlar, por exemplo, a motilidade e a atividade do nosso intestino delgado. Então, isso é um controle involuntário, sistema nervoso autônomo. Musculatura lisa dos órgãos, músculo cardíaco, você não controla sua frequência cardíaca, as nossas glândulas e o tecido adiposo, né? A nossa gordura, basicamente. O sistema nervoso autônomo, ele apresenta dois ramos, o ramo simpático e o ramo parasimpático. O sistema nervoso autônomo apresenta neurônios cujo corpo celular estão dentro do sistema nervoso central. Então, esses neurônios estão ou lá no encéfalo ou na medula espinal. O corpo celular destes neurônios está no sistema nervoso central, mas o axônio destes neurônios sai para a periferia, e aí pode sair pelo crânio, e aí são chamados de nervos cranianos, ou pode sair pela medula espinal, e aí são chamados nervos espinais. Mas é importante vocês saberem que o corpo celular está dentro do sistema nervoso central. Quando eles saem lá para a periferia, eles fazem sinapses com outros neurônios. Essa regiãozinha na qual eles fazem sinapses com os outros neurônios são chamados gânglios, né? Porque são regiões que têm muitos corpos celulares de neurônios. Conforme eu falei para vocês no começo da aula, corpos celulares de neurônios fora do sistema nervoso central recebe o nome de gânglios. E aí esses neurônios que estão lá na periferia, né, que fizeram sinapse com este neurônio que saiu aqui do sistema nervoso central, eles vão inervar basicamente todos os nossos órgãos. Esses neurônios, eles vão controlar a atividade dos nossos órgãos. Na sua maioria, os nossos órgãos, eles são inervados tanto pelas vias parasimpáticas quanto pelas vias simpáticas. Então, por exemplo, o coração, tá? Vou tomar como exemplo o coração. O coração apresenta uma inervação parasimpática e também apresenta uma inervação simpática. Sempre para aquele órgão, uma via vai ser excitatória e outra via vai ser inibitória. Então, no caso do coração, quando temos um aumento da atividade da via parasimpática, o que esses neurônios fazem? Redução da frequência cardíaca, chamada bradicardia, né? Redução dos batimentos cardíacos. Quando temos um predomínio da atividade simpática, o que esse ramo faz? Lá inervando o coração. Neste caso, o ramo simpático no coração aumenta a frequência cardíaca. Então, geralmente são efeitos opostos. Neste momento, vocês estão sentados apenas assistindo a aula. Neste momento, vocês estão provavelmente com uma predominância do parasimpático. Vocês estão com a frequência cardíaca reduzida.
Se você levar um susto, seu coração vai acelerar. Se seu coração acelerar, então, portanto, você vai ter uma predominância do simpático. Um outro exemplo, no caso do estômago, uma predominância do parasimpático estimula a atividade do estômago e do pâncreas, né? O pâncreas produz diversas enzimas digestivas. Se você acabou de comer e está fazendo a sua digestão, você tem predominância do parasimpático. Por outro lado, se você levou um susto, você está com predominância do simpático. Se você está em atividade física, por exemplo, você está com predominância do simpático. O que o simpático faz em relação ao estômago e o pâncreas? Justamente o contrário, inibe a atividade do estômago e do pâncreas. Então, geralmente, os nossos órgãos recebem os dois tipos de inervação, tanto simpática quanto parasimpática. Uma via vai ser excitatória para aquele órgão e outra via vai ser inibitória. Existem algumas exceções. As glândulas sudoríparas, que são as nossas glândulas que produzem suor, e o músculo liso dos nossos vasos sanguíneos, eles são inervados apenas pelo simpático, eles não têm inervação parasimpática. E aí, o simpático faz um controle tônico. O que isso significa? Se a gente tem aumento da atividade do simpático, a gente tem vasoconstrição, por exemplo, e aumento do suor. Se a gente tem redução da atividade do simpático, a gente tem, por exemplo, vasodilatação e redução do suor. Na maior parte do tempo, a gente tem um equilíbrio entre simpático e parasimpático, mas em algumas situações específicas, a gente vai ter predomínio de um ou de outro. Quando você acaba de comer e está lá descansando ou dormindo para fazer a sua digestão, você tem a predominância do parasimpático. Então, durante o repouso ou no processo de digestão, o parasimpático predomina. Inclusive, eu acabei de falar para vocês que o parasimpático aumenta a atividade do estômago e do pâncreas, justamente para facilitar o processo digestivo. O parasimpático é conhecido, portanto, como sistema do repouso e da digestão. Por outro lado, quando você está em intensa atividade, quando você está fugindo de uma cobra, por exemplo, você tem a predominância do simpático. Situações de luta ou de fuga, sempre você tem a predominância da via simpática, que vai fazer o seu coração bater mais rápido, vai fazer o seu pulmão aumentar a frequência respiratória, vai fazer você suar mais, as suas glândulas sudoríparas estarão em maior atividade. Então, dependendo da sua situação ali naquele momento, você tem predominância de um ou de outro. O sistema nervoso autônomo, seja via simpática ou seja via parasimpática, tem dois tipos de neurônios, né? Dois principais grupos de neurônios, na verdade. O chamado neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. O neurônio pré-ganglionar, ele tem o seu corpo celular lá dentro do sistema nervoso central, ou tronco encefálico ou medula espinal. Este neurônio pré-ganglionar projeta o seu axônio, que passa a se chamar nervo, lá para a periferia, lá para o sistema nervoso periférico. Este axônio vai chegar num gânglio. O que é gânglio? Uma regiãozinha que tem corpos celulares de neurônios. Então, vejam que aqui, ó, eu tenho um corpo celular de um neurônio periférico. Aqui no gânglio vai ocorrer uma sinapse entre neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar. Vejam que o neurônio pré-ganglionar tem o seu corpo dentro do sistema nervoso central. Seu corpo celular está dentro do sistema nervoso central. O neurônio pós-ganglionar tem o seu corpo celular aqui no sistema nervoso periférico, nessa regiãozinha que eu chamo de gânglio.
O neurônio pós-ganglionar recebe, então, uma sinapse do neurônio pré-ganglionar e ele projeta aqui, ó, o seu axônio e o seu terminal axônico para o tecido-alvo, que pode ser uma glândula ou um órgão, pode ser o coração, por exemplo. Então, sempre no sistema nervoso autônomo, a gente tem um neurônio pré-ganglionar, corpo celular, dentro do sistema nervoso central. E o neurônio pós-ganglionar, corpo celular num gânglio autônomo, num gânglio lá no sistema nervoso periférico, e terminal axônico no seu tecido-alvo, que pode ser principalmente um órgão ou uma glândula. Existem algumas subdivisões, algumas características peculiares entre sistema nervoso autônomo simpático e sistema autônomo parasimpático em relação à anatomia funcional. O sistema nervoso simpático, as vias simpáticas, elas se originam aqui, ó, principalmente nas regiões torácicas e lombares aqui da medula espinal. E vejam que as vias parasimpáticas, elas se originam principalmente aqui, ó, na região do tronco encefálico e aqui também na região do sacro, né, na região sacral da medula espinal. Então, aqui temos uma diferença anatômica. Vias simpáticas se originam principalmente na região torácica e lombar, vias parasimpáticas se originam principalmente no tronco encefálico, ou seja, os nervos cranianos, e região sacral. Em relação aos gânglios, os gânglios aqui da via simpática, eles ficam muito mais perto do sistema nervoso central. Sempre, 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 os gânglios simpáticos, eles estão mais perto do sistema nervoso central. Isso significa que o neurônio pré-ganglionar, ele tem o axônio um pouco mais curto. Já na via parasimpática, é justamente o contrário. Vejam que aqui, ó, o gânglio, ele fica mais longe do sistema nervoso central e, consequentemente, mais perto do tecido-alvo. Sendo assim, esses neurônios pré-ganglionares, eles têm o axônio mais longo, né? Eles vão demorar mais um tempo para chegar lá no gânglio e fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar. Então, uma outra diferença anatômica entre via simpática e via parasimpática. Simpática, neurônios pré-ganglionares com axônio curtinho, gânglio perto do sistema nervoso central. Parasimpática, neurônios pré-ganglionares com axônio um pouco mais longo, gânglio longe do sistema nervoso central, mais perto aqui do seu tecido-alvo. E quais são os neurotransmissores utilizados aqui pelos neurônios do sistema nervoso autônomo? O principal deles é a acetilcolina. Tanto na via simpática quanto na via parasimpática, os neurônios pré-ganglionares, eles usarão a acetilcolina como neurotransmissor. Isso é igual para as duas vias, tanto simpática quanto parasimpática. E essa acetilcolina vai interagir com os receptores colinérgicos nicotínicos. É o nome do receptor de acetilcolina. Existem dois tipos, né? Os nicotínicos e os muscarínicos. Então, sempre aqui no gânglio autônomo, a acetilcolina vai interagir com o receptor nicotínico colinérgico. Já em relação ao neurotransmissor do neurônio pós-ganglionar, é diferente em relação à via simpática e parasimpática. Então, o pré-ganglionar, o neurônio pré-ganglionar, utiliza o mesmo neurotransmissor, acetilcolina. Já em relação ao pós-ganglionar, se for o ramo simpático, o neurônio pós-ganglionar utiliza a noradrenalina
O neurotransmissor utilizado é a noradrenalina, que vai atuar em receptores adrenérgicos. Esses receptores adrenérgicos podem ser do tipo alfa ou beta. Alguns órgãos têm o alfa, outros órgãos têm o beta e tem alguns órgãos que têm os dois, alfa e beta. Mas, via de regra, neurônio pós-ganglionar da via simpática utiliza como neurotransmissor noradrenalina, que atua em receptores adrenérgicos. Já em relação à via parasimpática, os neurônios pós-ganglionares, eles também são colinérgicos, ou seja, eles também utilizam a acetilcolina como neurotransmissor. Então, na via simpática, o único neurotransmissor, na via parasimpática, o único neurotransmissor é a acetilcolina, tanto no pré quanto no pós. Só que aqui, neste caso, no tecido-alvo, o tipo de receptor é o muscarínico, não é o nicotínico. Então, receptor colinérgico muscarínico. Então, basicamente, via simpática, neurônio pré-ganglionar, acetilcolina no receptor colinérgico nicotínico. Via simpática pós-ganglionar, noradrenalina no receptor adrenérgico. Já em relação à via parasimpática, acetilcolina no receptor colinérgico nicotínico. E o neurônio pós-ganglionar também usa acetilcolina, só que agora num outro tipo de receptor colinérgico, que é chamado de muscarínico. Também faz parte do sistema nervoso autônomo simpático duas glândulas que estão localizadas acima dos rins. Então, vejam aqui nessa imagem, em cima de cada rim, a gente tem uma glândula que se chama suprarrenal, né? Supra acima, renal acima dos rins. Temos dois rins, então temos, portanto, duas glândulas suprarrenais. Essas glândulas suprarrenais, elas também podem ser chamadas de adrenais, justamente porque elas vão produzir adrenalina. Bom, então acabei de falar para vocês que faz parte da via autônoma a via parasimpática e a via simpática, ok? Mas também existe uma via simpática que vai justamente para esta glândula suprarrenal ou adrenal. Então, vejam, temos aqui um neurônio, é como se fosse um neurônio pré-ganglionar, né? O corpo celular está dentro do sistema nervoso central e o axônio vai para a periferia. Só que quando ele chega aqui na periferia, em vez dele fazer sinapse com o neurônio pós-ganglionar, ele se projeta aqui para a região central dessa glândula. Essa glândula, que se chama adrenal ou suprarrenal, ela tem uma regiãozinha periférica, que é chamada de córtex. Este córtex produz diversos hormônios, como cortisol, aldosterona e testosterona. Então, não estamos falando do córtex da adrenal, e sim da região central. Essa região central é a medula. Meio, né? Significa medula. É a medula que recebe essa projeção neuronal aqui. Quando temos a ativação deste neurônio pré-ganglionar, a medula da adrenal produz adrenalina e noradrenalina. 80% da produção é adrenalina e 20% é noradrenalina. E aí, tanto a adrenalina quanto a noradrenalina, elas caem lá na corrente sanguínea e vão atuar nos seus receptores adrenérgicos que estão espalhados pelos nossos tecidos. Então, a via simpática, além deste ramo simpático aqui, tem também a glândula adrenal. A glândula adrenal é como se fosse um neurônio simpático pós-ganglionar modificado. Ele libera essa região, libera para a nossa corrente sanguínea adrenalina e noradrenalina.
Só para fechar, aqui nessa figura acho que está um pouco mais claro, né? Então, temos um neurônio pré-ganglionar simpático, que parte aqui da medula espinal e se projeta para a medula da adrenal. Lá, este neurônio pré-ganglionar também libera acetilcolina, né? Como todos os neurônios pré-ganglionares. E aqui a gente tem células específicas que vão produzir principalmente adrenalina e noradrenalina. Então, numa situação de luta ou fuga, a gente também tem aumento da atividade aqui da medula da adrenal.